Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Eu sou o Coronel Eduardo Mundim, comandante operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Estamos aqui na sede do COMOP, em Taguatinga, onde a gente vai fazer, estamos no 7º encontro, onde nós estamos realizando um bate-papo com nosso ex-comandante, Coronel Paulo José, aqui uma figura ilustre da nossa corporação. E hoje nós vamos fazer uma homenagem aos bombeiros do passado, aos bombeiros optantes que vieram do Rio de Janeiro em 1964 e aos bombeiros atuais da nossa corporação, essa geração nova que entrou agora. Então, nós vamos fazer um bate-papo sobre a história da nossa corporação e a trajetória do Coronel Paulo José. Coronel Paulo José, obrigado pela presença aqui de novo, aqui no COMOP, no Comando Operacional. É um prazer sempre receber o senhor. Seja bem-vindo aqui. Mais uma vez, eu reitero que o prazer é todo meu. Sair de casa para contar a história do Corpo de Bombeiros é uma maravilha. Me faz relembrar fatos muito relevantes da minha juventude, né? O que só me traz alegria. Então, quando a gente está falando nos nossos bombeiros, e quando a gente volta lá ao tempo do Império, que é a nossa origem, né? Dos bombeiros ali... Desde a criação, lá em 1856, ainda na cidade do Rio de Janeiro, é imperioso, Monte, a gente reconhecer a relevância do papel desempenhado por todos os integrantes daquela corporação que se iniciou, de uma maneira muito humilde, mas com papéis fundamentais daqueles homens, desde o mais humilde até o mais graduado. O mais graduado foi um comandante que era oficial do Exército, o Major João Batista Moraes. Não esqueça nunca o nome do primeiro comandante. João Batista Moraes, Major da Arma de Engenharia. Então, se a gente fizer um passeio lá pelo passado, aquele longínquo passado, ainda do tempo do Império, o que nós vamos verificar? Que os primeiros bombeiros foram selecionados por critérios que levavam em conta atributos como robustez, destreza, agilidade e probidade, dando-se preferência, entre outros requisitos, aos que soubessem ler e escrever. Então você vê que o nível de acesso à corporação naquela época era completamente diferente do atual. Mas isso não desmereceu nenhum deles, claro, porque o amor que eles demonstraram pela corporação, a gente pode retratar claramente numa crônica de Paulo Coelho, que foi um grande escritor, aquela escrita em 1926, falando desses bombeiros. Os bombeiros, olha o que Paulo Coelho fala. Eu ainda os vi, a esses heróis, antes da gasolina, eram os muares. Muares eram aqueles burros, né, que puxavam os carros de bombeiro. Os famosos muares de bombeiro que dormiam arreados e ao primeiro toque de alarme se lançavam de moto próprio das baias, correndo os varais e sôfregos para a partida. Era uma fúria a corrida desses animais, são os termos da época, né? Adereçados para o serviço que exerciam. Antes, porém, os bombeiros da cidade, instalados em verdadeiros casebres, com um aparelhamento rudimentar, quando os sinos, ao tronar soturno do Aragão, que era uma igreja, né, entravam a badalar em freima anunciando fogo, arrastavam eles próprios a bomba, estendiam-lhe os tirantes
e enfileirando-se neles, partiu em corrida ruas afora, precedidos pelo oficial que os comandava. Então, olha como é que funcionava naquele tempo. O bombeiro carregava a bomba nas costas, né? E ia correndo pela rua. E tem mais. Era o pessoal que ia orientando. Não, o incêndio ali, entendeu? Então, bom. E na corrida desnorteada, guiando-se pelo fumo que subia em rolos, tisnando os espaços, ou então por informações do povo que lhes dizia, é em tal rua, é em tal ponto. Lá iam os coitados. Olha só, olha a qualificação que os bombeiros recebiam naquela época. E quando chegava ao local do sinistro, pondo os bofes pela boca, claro, correndo muita força, né? Até chegar no incêndio, eles já chegavam quase que estressados, né? Pela boca, com a tal bomba, que era quase tanto como uma seringa, entravam em ação e só por milagre de bravura conseguiam apagar incêndios como o de São Pedro de Alcântara ou um da Rua do Rosário, que seria hoje um fogo viste-linguiça para os bombeiros, mas que para os heróis de antanho e para a cidade que falou durante meses, assumiu proporções de verdadeira catástrofe. Então, isso dá bem a noção do que era aquele corpo bombeiro, como funcionava aquilo, e como que esses bombeiros operavam, e como que eles se tornaram heróis diante daquela população, porque eles podiam, em função daquelas dificuldades todas, se acomodar. E o início que foi entre operários do Arsenal de Marinha, do Arsenal de Guerra, da Casa de Correção, eram os presos, dos escravos que eram obrigados, e das obras públicas, não é? Eram pessoas que não tinham grande cultura, eram humildes, né? Mas, no entanto, eles compraram aquela vestimenta de bombeiro, compraram no sentido de se adequaram bem e criaram uma imagem que até hoje funciona. O bombeiro até hoje é considerado herói, até hoje. E aqui já era, lá no tempo do Império, os bombeiros já eram considerados heróis. Quem se lembrará hoje do capitão Marques Sobrinho, com uma barriga como a de Sancho Pancho, correndo rebolidamente à frente dos bombeiros, a suar, discorrer, como se fosse a própria bomba d'água. História antiga, dirão alguns, porém heróica, e foi com o heroísmo de tal gente que começou a glória da instituição que hoje nos orgulha. Perfeito. Entendeu? Então, isso é importantíssimo que a gente valorize. A gente tem que ter o reconhecimento, não tinha técnica nenhuma, não tinha equipamento nenhum, viviam no casebre, mas criaram uma imagem que até hoje se renova. De verdadeiros guerreiros que tomaram à frente de toda uma luta. E com isso a corporação foi crescendo. Né? Foi crescendo num sentido que depois a gente modificou. Nós modificamos aquilo que já estava bom, porque era bom. Não é dizer que era uma coisa ruim, era bom, só não tinha as luzes, né, do intelecto. Era uma coisa básica, era uma técnica, e a técnica eles desenvolviam bem. Né? Eram guerreiros, né? Exatamente, com dificuldade. Isso tinha um efeito, é que havia muitos acidentes, muitas mortes, que hoje a gente não admite que aconteçam. A gente pretende diminuir o máximo possível isso aí. Né? Naquela época, não. Naquela época, o bombeiro ia para o incêndio com a cara e com a coragem. Né? Até com balde d'água. Mas resolvia, com balde d'água, com o equipamento que tinha. Então, a minha tese é o seguinte, eles fizeram o melhor para aquela época e com o que tinham à disposição. Que era muita coragem, né? Que era muito desprendimento, muita força física, né? Física, era isso. Então eu penso que nós, os bombeiros de hoje, tem que homenagear muito esse pessoal. Né? Eu quando entrei no Corpo Bombeiro, eu comecei a entender a mecânica de funcionamento do Corpo Bombeiro, que eu não sabia nada de bombeiro. Né? Eu entrei ali sequinho, e comecei a entender que era importante a gente fazer essa corporação se modificar daquilo de mais importante que ela tinha, que eles tinham, que era o amor pela profissão. Sim. Que a gente não pode perder isso.
Você não pode vir para cá só para ganhar dinheiro ou só para ter um emprego. Não, isso aqui não é um emprego. Isso aqui é uma profissão que exige desprendimento, né? Que exige solidariedade, que exige amor ao próximo, uma série de valores que, se você não tiver, você não vai se sentir realizado aqui. Então, eu sempre procurei valorizar muito isso. Depois disso aí, nós tivemos, em 1914, a mudança dos muares para os carros a gasolina. Já foi um avanço extraordinário, no sentido de melhorar a qualidade de vida daquele pessoal. Em vez de eles irem correndo para o incêndio, depois eles irem atrás dos muares, eles agora já podiam ir nos veículos. Mas esses veículos ainda não traziam para eles aquela qualidade que hoje nós temos, porque a gente e eu fui muitas vezes pendurado lá atrás. Eu também, quando eu formei, também no ABS 21 e 23. Era aqueles carros que a gente ia pendurado lá atrás, que o carro passava no buraco, jogava a gente lá para cima e a gente ia pendurado ali. Era aí. Hoje não é mais assim, graças a Deus. Mais confortável. Mas mais a gente tem que valorizar isso aí. Claro. Né? A gente tem que valorizar isso. Então, essa que é a minha teoria. Bom, depois disso aí, vem a escola de formação de oficiais. Né? Aí começa a mudar o cenário. Porque se nós estávamos estagnados do ponto de vista intelectual, estávamos. Porque você viu que lá entrava quem soubesse, de preferência, quem soubesse ler e escrever. E nesse aspecto aí não houve muita evolução. Quando eu entrei no Corpo Bombeiro, que foi em 1958, quem tinha o curso primário era doutor. Eu te contei, já contei isso algumas vezes, que o primeiro contato que eu tive com os bombeiros da tropa, eles me disseram que apagar incêndio era fácil. O difícil era fazer a parte. Porque eles tinham muita dificuldade no traquejo da caneta. Né? Então eles se jogavam no incêndio, faziam realmente coisas extraordinárias. Mas na hora de escrever, a dificuldade. Então, a Escola de Formação de Oficiais foi um elo de importância na mudança, porque nós já entramos com, no mínimo, os que entraram o curso ginasial, a maioria já entrou com o curso científico. Né? Então, já foi um avanço. Aí vem a mudança da capital. Né? Vem a mudança da capital e nós estávamos num processo de evolução. Nós já tínhamos, quando mudou a capital, nós já tínhamos 3 turmas da EFO que já eram oficiais, as turmas de 58, 59 e de 60, que já eram oficiais, né? 58, 59 e 60, já eram oficiais. Não, a turma de 60 ainda era cadete, mas que saiu logo em seguida, em 61. Então, já era uma nova mentalidade, já era uma forma diferente de pensar. Aquelas coisas que aconteciam ali, que eram surreais, né? 24 por 24, para folgar tinha que pedir permissão, tinha que cantar o hino não sei do que, entendeu? Coisas que não se aplicavam mais naquela época. Tinha o beco do Caol, tinha o cabo da faxina, né? Quer dizer, antes do camarada correr para o incêndio, ele já trabalhava o dia inteiro no quartel fazendo faxina, limpando isso, limpando aquilo, fazendo instrução tudo bem, mas era uma vida muito pesada, né? Então ele ia embora para casa que já estava quase na hora de voltar para o serviço de novo. Então era uma tensão muito grande. Os motoristas daquela época, e aí vem essa questão que a gente pode classificar como até uma questão de ignorância. Eles dormiam na boleia do caminhão, bradava incêndio, eles já ligavam o carro, eles não esperavam os bombeiros chegarem, né? O bombeiro tinha que estar... Porque a gente tinha que sair muito rápido. Exatamente. E era muito severo também as punições. Era 5 segundos para sair. Eu me lembro quando se alguém perdesse aqui, quando eu saía aspirante, na época, a gente trouxe essa tradição, né? Ele falava, se você perder o brado, é 30 dias de prisão. Exatamente, era isso então, mesmo. Tinha isso. Então tinha gente... Eu cheguei a presenciar isso. Tinha gente que dormia até em cima da viatura. Sim, era isso aí. Então, isso foi uma tradição que veio. O bombeiro ficou 15 anos sob o comando do coronel Aristarco, que não tinha hora para chegar no quartel. E a hora que ele chegasse no quartel, começava a excursão. Se ele chegasse 3 horas da manhã, e às vezes ele chegava, porque a casa dele era do lado do quartel, e tinha comunicação, ligava o que eles chamavam lá de olho de Moscou, que era um holofote, que iluminava o pátio, e começava a instrução. E aí de quem não tivesse naquela instrução. Então era uma loucura aquilo ali, não é? Mas
Isso aí era compensado pelo amor que o pessoal tinha pela corporação. Duvido que você encontrasse um bombeiro daqueles antigos que falasse mal do Corpo Bombeiro. Duvido, né? Com todas essas dificuldades. Então, foram valores que nós trouxemos do Rio de Janeiro, né? E que eu aprendi, porque eu não tinha nada a ver com aquela realidade, né? Mas eu fui aprendendo e vi a necessidade de que isso fosse mudado, né? Mas mudado sem agressividade contra aqueles que viveram aquela época. Pelo contrário, valorizando aquilo que eles transferiram para nós, que foi um legado importante. Aí veio a opção. 1.253 optaram, que era correspondente a 92% da corporação, que não se esperava que fossem transferidos para Brasília da maneira que foram, né? Se esperava que houvesse uma transferência gradativa, mesmo porque as leis diziam que primeiro tinha que organizar a corporação, tinha que ter vaga, e nada disso foi cumprido por uma questão política, né? Uma questão de discordância entre o governo federal e o governo do estado da Guanabara, que era o João Goulart na época, o presidente, e o Carlos Lacerda, o governador, de partidos diferentes e que se degladiavam. Não é muito diferente do que está acontecendo hoje, não, né? Mas, de qualquer forma, é uma referência histórica. E por causa disso, né, nós fomos excluídos do estado da Guanabara e fomos rejeitados pelo estado da Guanabara, como subversivos, como que tivéssemos abandonado o estado da Guanabara, uma série de atributos, né? Quando nós fomos lá para o pavilhão de São Cristóvão, eles disseram que a gente estava no circo, que a gente ia pagar pelo que a gente tinha feito, uma série de mal entendidos, não de todos, mas principalmente dos mais antigos. O pessoal mais jovem conseguia entender aquela movimentação, mas aqueles mais antigos que viveram essa época bem passada, lá do tempo do Coronel Aristarco, eles tinham essa mentalidade agressiva em relação a nós, né? E como a maior parte daqueles mais antigos ficaram lá, porque viram chances de chegar aos postos mais altos que naquela época, logo no início, não tinha nenhuma chance. Então isso aconteceu. E aí veio a necessidade de vir para Brasília. E aí foi como se a gente tivesse começado tudo de novo, né? Foi um recomeço na história. E esses bombeiros que vieram para Brasília passaram todas não, mas uma grande parte daquelas dificuldades dos antigos, né? Porque não tinha equipamento, não tinha alojamento, não tinha rancho. Nós tivemos que improvisar fogão de lenha no meio. Os cozinheiros terminavam o dia coberto de fuligem, porque, né, tinha mosca por tudo quanto era lado. Quantas moscas! Eu estava conversando no dia do meu aniversário, que foi sábado passado, com um colega meu de turma, e estava falando não esquece de falar das moscas que nós comemos. Eu falei, não, eu vou falar, eu falo sim, porque o Elias não esquece. Aí eu falei, não, porque era assim, era uma garfada e uma banada, porque era mosca que não acabava mais. Aí foi, o que aconteceu? Viemos para Brasília, as famílias lá no Rio de Janeiro, né? E aí começou o desafio. Longe da família, os longe da, não. E todo mundo veio na esperança de que aquilo ali era a solução. Não, a gente vai para Brasília e nós vamos montar um corpo bombeiro lá, grandioso, né? E começou a dar tudo errado, porque nós tínhamos sido federais do Ministério da Justiça, passamos a estaduais, optamos para voltar para ser federais e estávamos, pelo projeto 12 que entrou no Congresso Nacional em setembro de 64, nós estávamos sendo transferidos para o município, para a Prefeitura de Brasília. Então, foi assim, subiu, aí íamos descer, e aí começou todo mundo a ficar desesperado. Pô, o que fazer? Então, esses bombeiros que vieram para cá foram tão heróis como aqueles que iniciaram o nosso ciclo lá no Rio de Janeiro. Porque nós começamos do zero aqui em Brasília. Né? E começamos numa situação extremamente desfavorável. Pior do que os que entraram lá. Porque os que entraram lá estavam na própria cidade onde eles moravam. Com a família. E os que vieram para cá, vieram para uma cidade estranha, que não tinha nada. Brasília era cerrado puro. Era cerrado naquela época, né? E com uma perspectiva de progresso, e estávamos vendo uma perspectiva de regresso.
de que não ia ter nada, porque aquele corpo que estava sendo criado lá, que não era nem um corpo, era uma seção da Polícia do Distrito Federal, não cabia para nós, primeiro porque era civil, né? E segundo porque exigia nível superior, exigia uma série de coisas que naquela época ainda não tinha. Se fosse agora, tudo bem, mas naquela época não tinha. Então eu acho que esse pessoal tem que ser muito bem tratado e muito homenageado. Não estou falando por mim não, porque eu não sofri o que eles sofreram. Eu tive uma situação muito diferenciada, por uma série de razões. Mas aqueles soldadinhos lá, aqueles cabos, sargentos... Primeiro, qual era a perspectiva de carreira? Nenhuma, porque não tinha curso, não tinha nada. Ficou tudo lá no Rio de Janeiro, né? Não tinha perspectiva de nada. A gente teve que criar tudo que foi feito a partir de 1964, nós tivemos que lutar e criar, né? Uma hora a gente avançava, outra hora a gente recuava, depois avançava de novo, depois recuava, e cada um com a sua missão. A minha missão era na cúpula, mas a missão de quem estava aqui embaixo é que garantia que a gente podia falar que nós éramos competentes. E éramos. Os incêndios que houve aqui em Brasília, todos eles nós resolvemos. E 2 deles, que eu relato inclusive, né, que eu fui chefe de socorro em 1969, mudaram a nossa realidade em referência a equipamento, a quartéis, etc., no comando do Coronel Haddad. Por quê? Porque nós conseguimos demonstrar que nós éramos competentes e que a cidade precisava da gente. Porque eu falei lá em algum momento dessa nossa conversa, que quando o general Souza Guiar veio a Brasília, disseram para ele que Brasília não estava sendo ser construída para pegar fogo. E se pegasse fogo, seria construída de novo. E que não precisava de bombeiro aqui. E nós levamos 4 anos para vir do Rio de Janeiro para Brasília. Até então, não tinha bombeiro em Brasília. Tinha, mas era um bombeiro improvisado, da GEB, né, da Guarda Especial de Brasília, que não tinha a qualificação necessária para uma cidade importante como a capital. Então, em síntese, é isso aí que eu acho que nós precisamos entender, essa mecânica de funcionamento, desde lá da nossa criação, da nossa origem, até a nossa liberação da parte da superação, que foi a partir de 1960 que nós começamos a nos organizar como corporação. Porque até então a gente estava lutando para sobreviver, uma vez que nós tínhamos sido extintos em 1960, né? Com a mudança da capital. Nós fomos extintos, nós fomos transformados, né? Porque nós deixamos de ser co-bombeiro do Distrito Federal e passamos a ser co-bombeiro do Estado da Guanabara. Mas o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, esse acabou. E ele só foi ser reativado em 1966, pelo Decreto-Lei número 9. E nesse período aí, nós fomos bombeiros do Estado da Guanabara, nós fomos optantes, nós fomos co-bombeiros do Ministério da Justiça, né? Nós fomos bombeiros da Prefeitura, até nós conseguimos nos sedimentar como bombeiros do Distrito Federal, que foi em 1966, né? E aí, mesmo em 1966, na Prefeitura, porque nós só conseguimos alçar um degrau acima quando a gente passou a ser do governo do Distrito Federal. Mas uma coisa importante, nós lutamos e vencemos a principal batalha, que foi permanecer sendo remunerado pela União e com autonomia administrativa, que foi aí que o Coronel Hermano ficou preso e eu fui obrigado a retornar a Brasília, ao Rio de Janeiro, proibido de vir a Brasília. E que a gente mudou esse quadro com outras atividades. Então, Mundinho, eu acho que aqui eu fiz uma síntese bastante clara, no meu ponto de vista, né, de como é que as coisas evoluíram até a gente chegar aonde nós estamos. Não foi fácil, não foi fácil. Todo pela história que o senhor contou aí, não foi fácil, foi com muita sacrifício, com muita força muito sacrifício, muita força de vontade, e nada mais importante do que a gente reconhecer o nosso passado, né? Conhecer do nosso passado e dar valor nessas pessoas que realmente brigaram, lutaram para que o corpo de bombeiros evoluísse cada vez mais para a gente prestar um bom serviço para a nossa sociedade. Isso não é para a gente ficar no passado, é para a gente ter uma referência, saber, poxa,
porque se conseguiu evoluir até agora, por que nós vamos ficar estagnados aqui? Vamos continuar evoluindo. Vamos continuar acompanhando o crescimento do mundial, internacional. Nós fomos buscar tecnologia fora do Brasil, porque não tinha. Não tinha, você sabe disso. Se não fosse o projeto do Japão, talvez até hoje a gente estivesse fazendo pirueta de circo, que era o que a gente fazia. Dava cambalhota, atravessava e a melhor opção dentro da sem história segurança nenhuma. Dentro das escolhas não estava o Japão, né, que o senhor falou. Não. O senhor tinha referência de outros bombeiros. E eu acho que o destino foi a melhor opção nossa, os japoneses, porque eles são muito bons dentro da técnica. Foi quando que nós começamos a ter segurança, né? Segurança nas nossas instruções, que tinha o cabo da vida, que a gente fazia com as técnicas perfeitas. As técnicas eram perfeitas. Porque nós não tínhamos... Esta foi uma coisa. Quando eu trabalhei no projeto do Japão, né, a tese que eu defendi foi exatamente essa. Nós não tínhamos tecnologia, nós não tínhamos conhecimento científico, nós tínhamos a técnica, a vontade, né, e a garra, mas nós não aliávamos uma coisa com a outra. Então o que nós estávamos buscando era melhorar o desempenho da ciência, conhecer a ciência, sabe? Por que você está... Qual o efeito de você jogar água no incêndio? Porque naquela época que a gente tinha, era o Triângulo do Fogo. Você aprendia o Triângulo do Fogo, que não é mais, que já estava superado. Mesmo naquela época lá, em 1977, já estava superado. O mundo civilizado já estava usando outras técnicas, e que isso ficou comprovado com a missão japonesa. E eu tinha conhecimento, porque eu já tinha ido aos Estados Unidos, eu já tinha ido à Alemanha, eu já conhecia uma boa parte dos bombeiros, e tinha muita literatura a respeito, e conversava muito com o Coronel Hermar e com outras pessoas que tinham um conhecimento mais avançado, que me relatavam todas as coisas. E aí, quando a gente foi no Japão, a gente viu um fosso que existia entre um combombeiro de altíssimo nível e o nosso combombeiro. Não é desmerecendo a nossa corporação. Não é isso. Não é isso. Mas era a necessidade de nós chegarmos mais à frente. Né? A busca do conhecimento. A busca do conhecimento. A troca de informações. A troca de informações que a gente conseguiu. E, a partir daí, não sei se isso aconteceu na sua turma, mas todas as turmas que saíam da F, eles faziam viagem a posterior. Os cursos todos iam lá. Mas vai gastar de... Não, isso aí é investimento. Isso é investimento. Então eu ia para a Alemanha, ia para os Estados Unidos, ia para o Canadá, ia para a Argentina, ia para... Entendeu? Eu desenvolvia muito isso. Quando eu fui diretor de apoio logístico, era direto, né? Vai para a Alemanha, vai para... E traga o conhecimento. Eu fiz alguns cursos fora do Cobombeiro, né? Alguns por minha conta e outros pelo Cobombeiro. Eu fui à Alemanha pelo Cobombeiro, por causa desses incêndios que eu te falei, que se tiver uma oportunidade a gente pode até relatar, mas lá na frente, como eles aconteceram. Você falou uma palavra aí que é muito importante para nós, destino. Tudo que aconteceu na minha vida foi destino. Eu estava no lugar certo, na hora certa. Né? E tive condições de ter argumentos para conseguir o objetivo que era... Sempre o meu objetivo foi melhorar a qualificação do nosso pessoal, tanto de oficiais e de praças. E nós podíamos ter feito muito melhor se a IGPM não tivesse nos atrapalhado. Lá em nessa época aí de 75, 76, 77, eu pretendia, e fui com o Benjamin. Você conheceu o Coronel Benjamin? O Benjamin estava na área de ensino, né? E eu fui com o Benjamin porque a gente queria modificar como eu era professor, eu dava aula na universidade, dava aula na formação educacional, eu tinha um bom conhecimento dessa área de educação, né? E tinha trabalhado na área de educação no Cobombeiro do Distrito Federal, lá no Rio de Janeiro. Então eu queria fazer com que os nossos cursos de formação, tanto de oficiais como de praça, tivessem equivalência. O de oficiais equivalente com o curso de engenharia e praça de tecnólogos. E a gente poderia criar várias... Entraria com o curso médio e o curso nosso seria de nível superior,
no caso dos oficiais, equivalente ao de engenharia. E no curso e das praças, como tecnólogo, porque a gente não podia deixar 3 ou 4 anos para fazer uma formação acadêmica para as praças, porque a gente precisava da mão de obra operacional lá na linha de frente. Mas eu sempre tive isso na minha concepção. Nós precisamos melhorar as condições de conhecimento. O Corpo de Bombeiros só pode crescer se tiver os seus integrantes um nível de qualificação adequado à realidade do mundo que nós estamos vivendo. E o mundo evoluiu muito. Perfeito. Grandes edifícios que pegaram fogo. Agricultura, Banco do Brasil, Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura e outros aí. Eu acho. Aquele hotel Brasília, né? Eu acho que agora